Boa noite, meus amados irmãos. Que alegria estar na casa do Senhor. Eu estava vendo a leitura, né? E vocês estavam falando muito em grego, aí, palavras, né, difíceis, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre realmente uma palavra muito falada pelos judeus. Shalom Adonai, a paz do Senhor, meus irmãos. Também a paz do Senhor faz lembrar o nome da irmã Irene em grego. Shalom é em hebraico, em grego é Irene. Olha só, Irene. Então, nós vamos nesse momento agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, assim como o irmão Leandro falou. Que privilégio nós temos de sermos filhos do Senhor, estar na casa do Senhor, em comunhão com os nossos amados irmãos, para prestar um culto ao Senhor. E vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, te agradecemos por esse momento tão especial, onde entramos aqui na Tua presença para adorar o Senhor. E agora o Senhor recebe nossos louvores que nós cantamos. O Senhor recebe nossa gratidão. Obrigado, ó Pai, porque através da Tua graça, da Tua misericórdia, o Senhor nos alcançou e aqui hoje estamos para render graça ao Senhor. Te pedimos que tudo que for falado aqui, o que vier do Senhor, que venha frutificar. O que não for do Senhor, que caia por terra e apodreça. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. É um privilégio e também é uma honra, sim, estar aqui com nossos amados irmãos, trazer uma porção da palavra do Senhor, mas também uma grande responsabilidade. E obrigado ao pastor Robério, que concedeu essa confiança de estarmos aqui para trazer esta mensagem. E eu estava pensando o que eu iria trazer, mas estávamos orando e o tema que eu escolhi foi através da mensagem do pastor no domingo passado. E eu observei esse tema. E eu quero hoje, meus amados irmãos, que vocês fossem para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Este não é o texto que nós vamos trazer a mensagem, mas é um versículo onde nós vamos nos preparar para receber a mensagem do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16, assim está escrito. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém. Que essa seja uma ocasião muito oportuna, onde nós entramos na presença do Senhor para ouvir a sua palavra. Onde nós chegamos, portanto, confiadamente, 100% de confiança, que essa é a palavra verdadeira, a palavra que o Senhor nos enviou. Dito isso, eu quero que os irmãos voltem agora para Romanos capítulo 5.
Romanos capítulo 5. E o tema da mensagem hoje, que eu gostaria de compartilhar com nossos amados irmãos, é um tema que muitas vezes nós estamos ouvindo e até falando muitas vezes sem entender muito o significado desta frase ou desta palavra. E o tema seria a paz com Deus, a paz de Deus e a paz do Senhor. Vocês já ouviram muitos. Eu creio que cada dia onde você anda e encontra um crente com outro, escuta essas frases: a paz do Senhor, ou a paz de Deus, ou também a paz com Deus. Não precisa vocês responderem, mas vocês sabem a diferença dessas três frases? Vocês pensem agora, qual a diferença da paz com Deus, a paz de Deus e a paz do Senhor? Já que, lembra-se que a maioria de nós éramos católicos, e nós rezávamos Pai Nosso, Ave Maria, muitas dessas rezas, repetia muitas das vezes, mas só repetia sem passar aqui, sem entender o que está falando. E eu fazia isso. E nós, como crente também, às vezes nós repetimos muitas frases, repetimos muitos, até versículos, sem entender muito o que estamos comunicando, tá? Falando isso, então, vamos para Romanos capítulo 5, e nós vamos estar estudando do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Se vocês puderem anotar, riscar mesmo alguns versículos aí, algumas palavras, vocês podem fazer isso. Mas em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, antes de ler, eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu fui muito abençoado hoje de manhã. Na dirigência, o irmão Gabriel falou de um texto lá no Antigo Testamento, que hoje muitos estão fazendo a mesma coisa, principalmente nesses dias da festa da carne. E eram homens que conheciam o Deus, homens que já tinham visto o milagre de Deus e fizeram coisas que desagradou ao Senhor. E também na mensagem que o irmão Augusto nos trouxe, falando sobre fé, a fé de Noé, e que ele esperou 120 anos. E ele convidou tantos para conhecer o Deus. E só a família dele entrou naquele barco. Irmãos, pela fé, Noé esperou e recebeu a bênção. Pela fé, meus amados irmãos, nós estamos esperando há mais de 2000 anos. Olha, nós temos uma fé também, viu? Nossa fé também é como a fé de Noé. Estamos esperando há mais de 2 anos a volta de Jesus Cristo e nós cremos que Ele virá. Ele vai voltar. E essa fé que nós queremos também compartilhar um pouco hoje. Lendo agora Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, assim está escrito: justificado, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, é esta graça pela qual nós estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muitos agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando os inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Que Deus aplique essas palavras. Só lida, já poderíamos sair daqui animados para obedecer e aplicar nas nossas vidas. Sendo assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Primeiro ponto, paz com Deus. Nós éramos inimigos. Não conhecíamos o nosso Salvador. Romanos 3:23 fala: destituído estamos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. E separado nós estávamos, inimigo de Deus. E o que eu quero trazer, o significado de paz com Deus, meus irmãos, a paz com Deus é quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele. E sendo reconciliados com Ele, podemos dizer: agora eu tenho paz com Ele. Agora eu posso falar com Ele. Pense bem, dois inimigos ferozes. Se um vem por uma rua e o outro vê o outro, eles vêm no mesmo sentido, mas um passa para o outro lado, para não ficar de frente. E eu queria contar uma história de um homem que foi na igreja pela qual eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, o pastor Gerson Rocha. Ele foi na nossa igreja e ele pregou uma conferência. Eu acho que eu tinha o primeiro ano de convenção, e ele contou uma história que aconteceu na igreja dele, verídica, e era que
daquela turma dos Lampião, um dos malfeitores, né? Foi em uma casa de uma senhora, uma família, e ali um desses, ele falou até o nome, eu não recordo o nome, ele assassinou o pai de uma criança, viu ele sendo morto por esses bandidos. E passaram-se o tempo, e esse amigo de Lampião foi preso e ele entregou sua vida a Jesus. E esse homem, ele começou a pregar o evangelho. Tudo que ele fez, Jesus Cristo perdoou na cruz do Calvário. E ele falou que agora ele era uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e ele agora era novo para transmitir agora a graça do Senhor Jesus. E aconteceu que ele dava várias conferências também. E ele chegou na igreja do pastor Gerson Rocha para ali pregar o evangelho e contou testemunho. E nesse testemunho ele falou: eu chegava na casa e eu matava as pessoas inocentes. Como eu era cruel. E como que Deus foi tão misericordioso comigo que me salvou. Levantou-se uma jovem e falou: eu sou a filha. E falou o nome. Aquela moça, ela ainda carregava um fardo. Na metade da mensagem. Veio de lá para cá, e esse foi para lá. E se abraçaram. E perdoaram. Irmão, isso é paz. Paz, onde havia uma barreira que o inimigo tinha colocado. Ali foi paz com o homem. Mas eu quero falar isso, meus irmãos, que a nossa vida não foi diferente. A nossa dívida era maior do que aquele assassino. A nossa vida era bem maior. E aqui, versículo 1 fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, meus irmãos. Que alegria que agora nós podemos ter paz com Deus. Lembra do versículo? Achegamos-nos confiadamente ao trono da graça, para receber a graça, a misericórdia do Senhor. E aqui nós fomos reconciliados com Deus. Um dia alguém falou para você e falou para mim desse amor glorioso de Jesus Cristo, desse sacrifício vicário na cruz do Calvário. E nós entendemos e nós encontramos com o nosso Salvador. Assim como aquela senhora encontrou com aquele homem, nós tivemos um encontro com Jesus Cristo. E o que era barreira, agora, paz. Sabe, meus amados irmãos, aquela moça pôde conversar o resto da vida com esse homem. E um perdoou o outro. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós temos acesso ao trono da graça, nosso Deus, para falar com Ele a hora que nós quisermos. Isso é paz com Deus. Agora, a paz com Deus acontece uma vez só na nossa vida.
Sabia? Então, quando alguém falar paz com Deus, isso aconteceu só uma vez na sua vida e na minha vida. Que nós éramos separados e agora, quando entregamos nossa vida para Deus, para Jesus Cristo, houve toda a culpa dos nossos pecados perdoado na cruz do Calvário. Aquela dívida que nós tínhamos agora foi cancelada, tetelestai, tudo consumado, tudo pago. E agora nós temos paz com Deus. E aí sim, a paz com Deus é só uma vez, no dia em que você encontrou com Jesus Cristo. Abriu-se a oportunidade de você entrar cada momento no trono da graça, a hora que você quiser. Você 2 horas da manhã, eu quero falar com o meu rei. Eu quero falar com esse que fez o céu e a terra. Eu quero, não precisa marcar mais a audiência. Mas nós temos esse privilégio de termos agora a paz com Deus. Tendo a paz com Deus, agora nós vivemos como os filhos dele. O Pai, Filho, comunhão, coinonia, a hora que eu quiser. Só uma vez é paz com Deus. Ele ainda fala aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. É esta graça, a qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória do nosso Senhor, nosso Deus. Então, sendo paz com Deus, pela fé, lembre-se, a paz com Deus é pela fé, assim como o irmão hoje falou. Pela fé nós temos a paz com Deus. Temos acesso a Deus. Essa graça que nos acompanha, agora nos traz a esperança da glória de Deus. Agora, o ponto principal é que nós merecíamos o quê? O inferno, é isso? E agora, ligado a Deus, tendo a paz de Deus, nós temos acesso ao céu. Por uma vez só na vida que aconteceu, já temos acesso ao céu. Isso é maravilhoso, irmão. Então, amados irmãos, vocês têm a paz com Deus se vocês já nasceram de novo. Se você realmente é filho de Deus, você já tem essa paz com Deus. Mas temos também a paz de Deus, né? E essa paz de Deus, eu queria que vocês fossem para Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, vou a partir do versículo 4. Fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Perto está o Senhor. Ainda fala, mas não andeis ansiosos de coisas alguma. Em todos, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplica com ações de graça. Agora vem a paz do Senhor aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
tendo agora a paz de Deus, nós temos agora também temos aquele entendimento que essa paz excede todo entendimento, porque Ele guarda o nosso coração, excede todo entendimento, Ele guarda, nós guardamos a nossa mente em Jesus Cristo. Essa paz, devemos sempre estar lembrados que as nossas vidas, como já temos a paz com Deus, agora a paz de Deus vai vir nas nossas vidas, sabe como, irmão? Mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos alegres, vem o quê? A paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não tem. Essa paz que aquele que não tem paz, não tem a paz de Deus, não tem a paz com Deus, então ele não tem esse entendimento. Ele não tem essa paz, mesmo nas dificuldades. A paz com Deus gera a paz de Deus nos nossos corações. Então, nós vamos continuar lendo aqui até o versículo 9, falando sobre a paz de Deus. Me perdoe, é no Romanos, viu? Volto para Romanos, capítulo 5. E vamos falar dessa paz com Deus. No versículo 3 fala: e não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, veja, agora, depois que a gente tem a paz com Deus, vem a paz de Deus, e essa paz de Deus traz agora vários aspectos para confiar nele. O crente é assim, irmão. Ele entregou a vida para Jesus Cristo. Ele agora não é mais um ambulante. Viva, como as pessoas pregam por aí. Mas ele vai começar a sentir a presença de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Acompanhe comigo. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Aqui a gente pode até pensar, nós vamos gloriar nos momentos difíceis, mas essa palavra não é bem gloriar, vamos dizer alegrar. Vamos nos alegrar mesmo nos momentos difíceis, porque aqui é pedagógico, é para nos aprender a confiar no Senhor. Porque a paz de Deus, Ele trabalha nas nossas vidas para fazer isso, veja. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. O que nós entendemos aqui é o seguinte, eu tenho agora a paz com Deus, eu sou amigo de Deus, Deus era amigo de Abraão, né? Eu tenho agora a paz
com Deus, eu tenho acesso a Ele, posso falar com Ele qualquer hora, mas também eu tenho a paz de Deus. Tem uma religião aí que só fala paz de Deus. Talvez ele não entenda o que é a paz de Deus ainda. Mas quando eu falo a paz de Deus, é porque nos momentos de mim tomar alguma decisão, eu sinto paz. Aquela paz de Deus. Nos momentos em que eu passo por momentos difíceis na área da saúde, eu sinto a paz de Deus. Nos momentos em que eu preciso trabalhar para ganhar meu sustento, eu sinto a paz de Deus, que foi Ele quem me deu. Então, agora entra a paz de Deus para trabalhar nas nossas vidas. E sabe, o melhor momento em que nós sentimos a paz de Deus nas nossas vidas, talvez isso para você é um choque, mas os momentos mais difíceis das nossas vidas é o momento onde mais a gente sentimos a paz de Deus. Irmão Daniel sabe falar isso. Muitas vezes eu vi o irmão Daniel chegando aqui, contando o relato de João Paulo. E ele tinha no semblante a paz de Deus. Oh, como é maravilhoso isso, irmão. O mundo lá não pode falar isso. O mundo não pode sentir essa paz de Deus nos momentos difíceis da vida. E aqui está falando no momento, porque produz aqui uma esperança, uma perseverança, sabendo que esse mundo é tão passageiro e nós já temos a paz com Deus. E se esse mundo é passageiro, nem a morte vence, nem a morte vence. Se eu estiver na mesa de uma cirurgia, pronto para deixar naquele momento familiares muito talvez triste, né? Mas eu estou aqui com aquela, não é gozo, mas é um conforto, é uma paz, porque já temos a paz com Deus. Certo homem falou, eu pensava que na hora da minha morte eu ia ao céu, mas depois ele falou, não, é o céu que vem até a mim e me leva. Bonito, é os anjos que vêm nos levar para o trono da graça do nosso Deus. Isso é o quê? Paz com Deus. É a paz que o homem ali sem Jesus Cristo não tem. Esta paz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo oportuno. E hoje pode ser o tempo oportuno daqueles que ainda não têm a paz com Deus. Se tiver alguém aqui hoje que não tem essa paz com Deus, você não tem a paz de Deus. Você só tem a paz de Deus se você tem a paz com Deus. Vocês estão entendendo, eu acredito. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar nossos corações. Lembra-se que Paulo, nas cartas dele, ele sempre fala, no início, né, nas saudações, a paz do Senhor, a paz de Deus, vem acompanhado de graça. Então, a paz de Deus nas nossas vidas é através da graça que Ele nos deu para termos a paz com Deus. E essa paz com Deus que nós temos gera agora uma paz de Deus para vivermos nesse mundo, para ter certeza que Ele está conosco, mesmo nos momentos escuros das almas, mesmo no momento em que você acha que está sozinho.
eu ouvi uma ilustração que fala: o piloto entrou no avião e o céu estava limpo, sem nuvem, e chegou nas alturas. Aquele avião pegou uma nuvem muito forte e ele não via mais nada. Então, ficou ali só a parte das inovações, vamos dizer, né? Fazendo o avião andar, sem precisar mais de ser usado pelo piloto. E faz sentido para nós. Tem momentos das nossas vidas, meus irmãos, de tribulações, de aflições, que a gente tem que confiar nesse Deus e deixar até essas nuvens passar. Quando as nuvens passam, vem um sol brilhando. E essas nossas vidas. Essa é a minha experiência e a sua com Deus. Se você já entregou sua vida para Jesus, é essa a nossa experiência. Deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Para quê? Para termos a paz do Senhor também. Então vamos falar um pouco da paz do Senhor, que é muito divulgado nesse meio evangélico, né? Paz do Senhor, irmão. Às vezes eu chego em algum lugar e eu nem falo que eu sou crente, mas eles falam: paz do Senhor, irmão. Já falou com vocês também, né? Certo. Será que eles sabem realmente que é a paz do Senhor? Então vamos lá. Continuando aqui, versículo 7. Tem tudo a ver com os hinos que nós cantamos. Se você prestou atenção aos hinos, Deus preparou para isso. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá por ser pelo bom alguém anime-se a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecador. Veja, eu sei que uma mãe pode ser que dá sua vida para seu filho. Se precisar, uma mãe morre para seu filho. Mas uma mãe morrer para uma pessoa que já matou seu filho, é difícil? É muito difícil. Eu queria impactar esse versículo de novo. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Paz com Deus. E agora a paz do Senhor. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda miserável pecador. Isso foi uma morte vicária. Não foi uma morte só para alguns. Não foi a morte só para os bons. Foi a morte para mim, para você e todos os bandidos que existem nesse mundo. E não foi só para uma época. Ele fez isso até fechar a porta, né, irmão? Até fechar a porta da arca. Ele está dando oportunidade. E sabe, irmão, Ele quer nos usar para que a paz do Senhor que habita em mim. Esse versículo, pense bem, esse versículo é para quando você desejar a paz do Senhor, meus irmãos, é que aqueles que estão ao lado entenda é que Deus já provou o amor dele para com ele também. E que essa paz do Senhor gere fruto, frutifique. Que essa paz do Senhor que nós já temos seja transmitida a outros.
Então, quando você falar paz do Senhor para outro, pense nesses versículos que vamos continuar. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando os inimigos, fomos conciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmão, na visão bíblica, ou vamos dizer na cosmovisão bíblica, era tão importante que eu e vocês entendessem o peso desse texto da Bíblia. Justificado por Deus, temos paz com Ele. Justificado com Deus, nós temos a paz de Deus. Justificado com Deus, nós temos a paz do Senhor. E quando alguém falar a paz do Senhor, irmão, lembre-se desses três. Lembre desse texto. É a justificação. É a reconciliação. E se alguém, irmão, falar, olha, uma oportunidade para você falar de Jesus, sabe como? Porque a gente vê nesse meio pentecostal, muitos falarem, paz do Senhor, irmão. Olha aí, um meio de você puxar para o Evangelho. Você pode falar, você tem essa paz? Você já tem a paz de Deus? Você tem a paz com Deus? E pergunte para ele, faça essa pergunta. Se você morresse hoje, você tem a paz que vai para o céu? Sabe, irmão, vou te falar, infelizmente, a maioria vai falar que não tem certeza que vai para o céu. Eu estava em um escritório e na camisa da moça que me atendeu estava assim, Deus é bom e eu já experimentei. Eu fiz uma pergunta para ela. Você tem certeza que Deus é bom? Tenho. Eu vou para a igreja. E se você morresse hoje, você vai para o céu? Ela falou, eu estou me preparando para isso. Ô irmão, ela não tem ainda a paz com Deus. E está sendo enganada. E está numa igreja. E está cantando. Mas quando chegar o dia, Deus vai falar, nunca te conheci. Porque você ainda não teve a paz com Deus. Você não tem a paz de Deus e também não tem a paz do Senhor. Irmão, e aqui a paz do Senhor, eu quero falar que e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo fez novo. Já passaram, irmão. E glória a Deus por vocês estarem hoje aqui, nesse dia da festa da carne nesse mundo. Vocês estão junto conosco aqui adorando o nosso Deus, porque as coisas já passaram e eis que tudo fez novo. Mas se fez novo, nós gostaríamos também que outros se façam novos também. E aí que entra a paz do Senhor no coração daquelas pessoas que ainda não têm essa paz. E eu acredito que nós poderíamos melhorar, amém? Nós poderíamos. Nós poderíamos evangelizar mais. Nós poderíamos trabalhar mais para o nosso rei. Nós estamos esperando o rei já há mais de 2000 anos. Mas a fé é que ele vai voltar.
ou eu vou chegar na presença dele em breve. Pode ser que no próximo culto, eu não esteja mais aqui. Possa ser que eu esteja promovido nos braços do Senhor. Pode ser que um de vocês também não vão estar aqui no próximo domingo. E aí? Qual será seu destino? O que você está esperando? Então, se você tem algum vestígio de dúvida sobre a eternidade, deixa eu falar para vocês. Chegue hoje no trono da graça, entregue sua vida a Jesus Cristo. Não deixe. Já nas aplicações. Irmão, eu sinto que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós vamos pregar o evangelho, as pessoas não querem. Nós vamos testemunhar de Jesus Cristo, as pessoas pegam um folhetinho, às vezes jogam fora. Mas não desista, irmão. Persista, perseverança. Esse texto está falando sobre perseverança, esperança. Espere nos seus parentes aceitar Jesus Cristo. Espere que sua vida pode ajudar como testemunho de que Deus, como a paz de Deus em vossos corações pode trabalhar na vida de alguém que não tem Jesus. E eu queria falar para não desistirmos e não acomodar, sabe? Crente acomodado. Às vezes eu sou muito acomodado. Eu penso mais nas coisas de ganhar dinheiro, daquilo outro. Mas sabe, tem uns que tá tão acomodado que nem para ganhar dinheiro eles querem mais. Eles estão ali, acomodados demais, chega. E eu vou contar uma ilustração que vocês que estão aqui há mais anos já ouviram isso de mim. Vocês já ouviram lembra da ilustração da vaquinha? Lembra? Lembra? Tá. Eu vou contar porque talvez aqui tenha uns que não ouviram essa ilustração ainda. Então presta atenção. Isso é para quem está acomodado, pensando que já está bom demais. Do jeito que vai, não vou melhorar mais. Então deixa do jeito que está mesmo, não vou fazer mais nada. Conta-se uma história que saiu dois senhores, o patrão e o empregado, e foi passear nas fazendas. Chegando numa das fazendas, tinha um sítio. E esse sítio tinha uma família lá. E ele entrou lá para beber uma água. Aí entrou, conversando com o dono do sítio, e falou: e aí, senhor, como que está? Tudo bem? Tá, tudo bem, senhor. E aí vocês fazem o quê? Esse sítio vocês plantam alguma coisa? Não, a gente não planta nada não. E vocês são aposentados? Não, tá. E vocês vivem de quê? Como dá sustento para sua família? Aí o senhor falou: Senhor, nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha dá muito leite. E com esse leite a gente vende alguns, a gente compra alguns mantimentos para casa e o resto a gente toma. E aí a gente vai levando a nossa vida. Tá bom demais assim. Aí esse patrão falou para o empregado: que pena, né? Como vai evoluir essa família? Aí ele falou: e onde está essa vaquinha? Ah, está lá no outro lado, perto da estrada. Aí, tudo bem, se despediu e foi embora. Quando chega mais na frente, esse homem vê uma vaquinha e tinha uma barreira muito grande assim, né? Um abismo. E a vaquinha estava lá comendo um capim.
Aí ele falou para o empregado: vai ali, pega essa vaquinha e joga ela no precipício lá. Aí ele falou: não, senhor, eu vou matar a vaquinha do homem. Não, faça isso. E ele pegou essa vaquinha e foi lá, pegou essa vaquinha e jogou, e a vaquinha foi. Morreu. Foi embora para casa. Passaram-se mais ou menos 10 anos. Ele falou: vamos lá naquela fazenda, naquele sítio de novo, vamos. Quando chega nesse sítio, aí ele olhou assim, falou: não é esse sítio não. Tem uma entrada de um sítio tão bonito. Aí falou: não era esse sítio que a gente entrou aqui na outra vez? O empregado: foi. Olha o lugar onde a gente jogou a vaquinha. Aí ele falou: muito bom. Eu vou entrar. Quando chegou lá na casa, uma casa bonita, transformada. E ele bate na porta e sai mesmo senhor, já mais velhinho. Aí falou: senhor, o que aconteceu com o senhor e sua família, seu sítio? Aí ele falou: rapaz, eu fui muito abençoado. Ele falou: mas por quê? Ele falou: lembra que eu tinha uma vaquinha que dava leite e a gente vivia dessa vaquinha? E aí aconteceu que essa vaquinha caiu da barreira lá e morreu. A gente ficou sem a vaquinha. Aí sem a vaquinha a gente resolveu trabalhar. E começamos a trabalhar e Deus abençoou. E olha o que nós temos hoje. Isso é a ilustração da vaquinha faz muitos anos. Porém, com que eu quero falar isso? É porque às vezes nós temos uma vaquinha dando leite, está suficiente. Não é verdade, irmão? Às vezes na nossa vida espiritual é uma vaquinha dando leite, está bom demais. Nossa vida de oração é uma vaquinha dando leite, está bom demais. Na nossa vida de evangelismo é uma vaquinha dando leite, está bom demais. Na vida da igreja aqui, uma vaquinha está bom demais. E os frutos? Vamos deixar para quando? Irmão, essa igreja aqui pode florescer muito. Essa igreja aqui pode dar muitos frutos. Se cada um de nós, sabendo que temos a paz com Deus, a paz de Deus e a paz do Senhor, dissermos que fiéis nós sejamos. Nós cantamos isso. Irmão, é forte isso. Que fiéis nós sejamos. Cantamos outro hino aqui, que eu até marquei, que às vezes a gente canta que, eu não lembro agora, mas é forte demais o que nós cantamos. Cantou outro hino. Não. Eis-me aqui, Senhor. Irmão, se a gente vivesse só o que nós cantamos hoje, nós éramos uns crentes mais frutíferos. Pena que a gente sai daqui, a gente não sabe nem o que cantou mais. Mas esse estudo de hoje, essa mensagem de hoje, é para falar, já falou meu coração, viu, irmão? É assim mesmo, Deus trabalha. Falou meu coração. Mas se falou o coração de vocês, não deixe só ser falado. Deixa Deus transformar. Às vezes precisa essa vaquinha morrer. Essa vaquinha pode ser que está atrapalhando. Às vezes essa vaquinha pode estar atrapalhando o nosso desenvolvimento. Eu não sei qual é a vaquinha que está no coração de vocês. Eu não sei se tem uma vaquinha. Mas se tiver uma vaquinha, peça para alguém jogar ela no precipício. Porque sem a vaquinha eu acho que a gente trabalha mais. A gente vai dar mais fruto. E meus amados, se tem alguém aqui hoje que é inimigo de Deus ainda. Sabe quem é inimigo de Deus?
aquele que, quando chegar o seu dia, Deus vai falar: nunca te conheci. Se nunca te conheceu, é porque você não tem paz com Deus. Você não tem a paz de Deus. Muito menos você pode falar a paz do Senhor. Se você pode falar a paz do Senhor, é porque você tem a paz de Deus. E um dia na sua vida, você já teve a paz com Deus. E a paz de Deus, ela se renova, porque às vezes nós não estamos com paz. Às vezes o pecado tira a paz de Deus. Às vezes o pecado, a displicência, tira a paz de Deus. Não é Deus conosco, é nós com Deus. Mas 1 João 1,9 fala: se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de todas as injustiças. E se alguém não tem, eu vou ler mais 2 versículos aqui, não tem Jesus Cristo como seu Salvador, vamos lá para Romanos, capítulo 10. Para finalizar mesmo. Romanos capítulo 10, versículo 8. Preste atenção se você está aqui ainda, não teve esse encontro pessoal com Jesus Cristo. 10, versículo 8 fala: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois digo, não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que é o mesmo Senhor de todos, rico para com todos que invoca. Agora, versículo chave. Se você não tem Jesus ainda, leia esse versículo. Ele fala assim, versículo 13 do capítulo 10. Porque alguns, não, né? Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. E como, porém, invocaram aqueles que não creram? E como crerão, se que não há que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras, meu irmão. Que bênção, que versículos bonitos. Mas não pode ser só bonito, tem que ser aplicado na minha e na sua vida. Então, nesse momento, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado porque Tua palavra é viva e eficaz, e ela a cada dia fala conosco, ó Senhor. Obrigado porque Jesus Cristo reconciliou-nos com o Senhor, e nós temos paz com o Senhor, e nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Com isso nós podemos falar a paz do Senhor. Obrigado por esse momento especial. Eu rogo ao Senhor nesse momento que nós, como salvo, filho seu, possamos viver vida que agrada ao Senhor. Trabalha, Senhor, no coração. Se alguém aqui não tem Jesus, que hoje seja o grande dia, um milagre na vida deles, entregando a vida a Jesus. Oro, agradeço, no nome precioso do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Se não tem Jesus, entrega a vida a Ele. Se conhece alguém que não tem Jesus, prega essa mensagem. Fale de Jesus.